Queridos irmãos, amigos do Evangelho de Cristo, eu gostaria de compartilhar com vocês um texto que está em João capítulo 14, e depois nós terminaremos em Lucas 24. Por gentileza, queridos amigos e irmãos que me acompanham aí pelo Facebook, pelo YouTube, não esqueça de deixar aí o seu like, seu comentário. E é importante para que nós continuemos a levar a mensagem de Jesus Cristo, esse mundo carente e que estão caminhando na escuridão do pecado. Amigos e irmãos, e aqueles que gostarem e quiserem inscrever no canal, inscreva no canal. Deixa aí o seu comentário, o seu like. É importante para nós levar essa mensagem que transforma vidas. Evangelho de São João, 14, vamos ler aqui do versículo 1 ao versículo 18. Você que puder pegar aí a sua Bíblia e acompanhar conosco, se não, possa assistir depois. Assim está escrito na Palavra de Deus. Jesus encoraja seus discípulos. Não turbe vossos corações, nem se atemorize. A casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, vou-lhe teria dito. Vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Promessa de Jesus para todos nós que o aceitamos como Senhor e Salvador de nossas vidas. E aí, continuando o texto, Jesus é o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai, senão por mim. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis o meu Pai. Já desde agora o conheceis, e tendes o visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem vê a mim, vê o Pai. Como diz tu, mostra-me o Pai? Jesus estava 3 anos com eles no seu ministério. Jesus escolhe 12 discípulos. Um deles era um agente de Satanás. Jesus sabia disso, ele veio com a grande missão dos céus para morrer no meu e no seu lugar, para que nós tivéssemos direito à vida eterna. Nós, pecadores, que não merecia ser salvos, mas Jesus Cristo, pela sua graça maravilhosa, a sua grande misericórdia, ele se ofereceu para morrer no meu e no seu lugar, para que nós pudéssemos entrar na nova Jerusalém celestial que ele preparou para todos aqueles que o amam e que o buscam. Os discípulos viram os coxos andarem, os cegos enxergarem, os leprosos serem limpos e os mortos serem ressuscitados. Ainda não creiam que Jesus era o Filho de Deus. Que incredulidade desses que acompanhavam Jesus, vendo todos esses sinais, milagres que o Filho de Deus fazia, mas ainda não acreditava que ele era o Cristo que veio buscar e salvar os que estão perdidos. Continuando aqui, versículo 10. Não creis que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim
é quem faz as obras. Crede em mim que estou no Pai e que o Pai está em mim. Credes em mim, ao menos por causa das mesmas obras, dos sinais, das obras maravilhosas que Jesus fazia. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Jesus disse que ia para o Pai. E eles sabiam o caminho. Porque Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim. Promessa de Jesus, versículo 16 e 17. E eu rogarei o Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhecem. Mas vós conheceis, porque habita convosco e está em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Jesus disse: eu vou preparar lugar e voltarei para buscar vocês. Eles ainda não acreditavam em Cristo. Vamos agora voltar aqui para Lucas capítulo 24. Eu gostaria de fazer aqui um relato em Lucas 24, maravilhoso esse texto. Eu vou ler aqui do Lucas 24, deixa eu colocar aqui, Lucas 24, lendo aqui do versículo 36 ao versículo 49, encerrando esta palavra. Diz assim a palavra de Deus: Jesus aparece aos discípulos após a sua ressurreição. Eles só foram crer em Cristo após a sua ressurreição. Então a palavra diz assim: e falando eles destas coisas, comentando sobre a morte de Jesus, o mesmo Jesus apareceu no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que via algum espírito. E ele lhes disse, Jesus agora dizendo para eles: por que estáis perturbados e por que sobe tais pensamentos aos vossos corações? Vedes as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai em mim e vedes, pois o espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. Jesus aí tinha ressuscitado e apareceu a eles, e ficou ainda 40 dias na terra com eles, e depois subiu para os céus. E não crendo eles por causa da alegria e estando maravilhado, disse-lhes: tendes alguma coisa que comer? Jesus perguntou a eles: tem alguma coisa para comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriram-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Até ali eles não compreendiam e nem acreditavam que Jesus era o Filho de Deus.
Fazendo aqui um pequeno relato sobre isso. Então, a frustração e o desânimo e a incredulidade não só pode bloquear a mente, como também sepultar a esperança. Quando Jesus morreu, para eles não tinha mais esperança. Não tinha mais esperança. Muito bem. Aqueles discípulos esperavam que Cristo os libertasse da escravidão romana, esperava que ele restabelecesse o trono de Davi e tornasse Israel uma grande nação, como era no passado. Eles viam em Jesus apenas um rei terrestre, quando seus sonhos foram frustrados na cruz. E o desapontamento esmagou a esperança de que ele fosse o remidor de Israel. Quando eles viram Jesus pendurado na cruz, depois de ver tantos sinais e milagres que Jesus fez, mas eles ficaram frustrados. Eles não acreditavam que era o Cristo, o Filho de Deus, e que Jesus poderia ressuscitar dos mortos. A doutrina do santuário não era bem entendida pelos judeus, ela estava totalmente distorcida pelas falsas interpretações humanas. Diariamente se oferecia cordeirinhos no templo, mas eles não viam neles o símbolo do Cordeiro de Deus, porque estavam mais interessados no leão da tribo de Judá. Eles estavam interessados num rei que viesse para governar Israel e estabelecer um reino terrestre aqui na terra. Jesus disse: o meu reino não é deste mundo, eu vim buscar e salvar os que estão perdidos. Eles também não tinham convicções profundas acerca da doutrina da ressurreição. O paganismo se misturar à sua fé, eles ainda tinham muito que aprender de Jesus e seus maravilhosos planos de salvação. Eles não criam que Jesus podia ressuscitar, porque não havia entendido esta verdade. A incredulidade em seus corações era grande e a decepção tão destruidora que estavam incapacitados de imaginar que Jesus poderia ressuscitar dos mortos. Queridos irmãos e amigos, aqui está uma grande lição para nós. Quantos hoje estão aí e você fala para eles do Cristo que deixou o trono, despiu de toda a sua glória? Pois a palavra de Deus em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus disse em João 5,24: aquele que ouve a minha palavra e crê no Pai que me enviou tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E ele deu a vida por nós naquela cruz, sendo torturado, cuspido, furado. Mas no terceiro dia ele ressuscitou com poder e grande glória e voltará a segunda vez para nos buscar. Não sabemos o dia e nem a hora que ele vem. Por isso precisamos vivermos como se ele estivesse voltando hoje. Se eu falo para um jovem, um senhor, uma senhora que está ouvindo essa palavra, e essa palavra tocou o seu coração, aceite Cristo como seu Senhor e Salvador, e seu nome será escrito no livro da vida.
do Cordeiro. Jesus foi o Cordeiro que foi imolado naquela cruz para limparmos os nossos pecados. Mas precisamos aceitá-lo como o único Senhor e Salvador de nossas vidas. Amigo, jovem, senhor, senhora, abre o seu coração, entrega a sua vida a Cristo e se prepara para esse tão glorioso dia, quando Ele vem nas nuvens dos céus. Isso está em Mateus 25, Mateus 24, Lucas 21, todo o livro do Apocalipse, todas as cartas do apóstolo Paulo fala da segunda vinda de Jesus Cristo, para buscar a sua amada igreja, a qual derramou seu sangue precioso por ela. Hoje Jesus está te convidando para que seu nome seja escrito no livro da vida. Você que ainda não aceitou Cristo como Senhor e Salvador, aqueles que o aceitaram e vivem de acordo com a sua palavra, esses seus nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Aquele que não estiver escrito no livro da vida, está em Apocalipse 15, de 11, Apocalipse 20, de 11 a 15. Pode verificar na palavra de Deus. E também, Apocalipse 22, eu quero terminar aqui em Apocalipse 22, tá? O que Jesus deixou escrito para mim e para você. Você que está aí me ouvindo nesta hora. Apocalipse 22, do versículo 14 em diante. Eu vou ler aqui, encerrando essa palavra. Assim está escrito: eis que cedo vem, o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que guardam os mandamentos de Deus, têm o testemunho de Jesus Cristo, têm direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Jesus hoje te chama para escrever seu nome no livro da vida e você entrar na Nova Jerusalém pelas portas. Ele vem para separar os bodes das suas ovelhas. Nesse dia é o dia do juízo final, quando ele separará os seus, aqueles que o aceitaram como Senhor e Salvador e viveram de acordo com a sua palavra. Porque Jesus disse que muitos falsos profetas viriam usando a palavra dele para enganar. Cuidado com os falsos profetas, que vêm vestidos de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Examina a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, leia a palavra de Deus, busca nela. Jesus deixou escrito aqui em João 5,39: examinais as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e elas é que de mim testificam. As Escrituras Sagradas testificam que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Deixe esta palavra para você, jovem, e você, senhor e senhora, que ainda não entregou sua vida a Cristo. Quer seu nome escrito no livro da vida? Hoje é a sua oportunidade, porque amanhã pode ser tarde demais. Enquanto você tem vida, você pode ter essa grande alegria de estar com Cristo eternamente na Nova Jerusalém Celestial. A escolha é sua. Eu escolhi estar com Jesus, não pelos meus méritos, nem pelas minhas obras. A salvação é um presente de Deus. Nada neste mundo paga. Não tem dinheiro nenhum, não tem nada que pode pagar a salvação. Não se pode comprar. Jesus comprou ela com seu precioso sangue na cruz do Calvário, por mim e por você, miseráveis pecadores que estavam condenados à morte eterna. Mas aquele que tem Cristo, esse tem a vida eterna. Nós lemos aqui na palavra de Deus. Deus abençoe você.
que escuta esta palavra, estuda as Escrituras, porque elas é lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho. Eu gostaria aqui de deixar um louvor aqui para nós. Vou procurar aqui, encerrando a nossa palavra desta hora. E quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade. Grandioso Deus, soberano Pai, eu peço ao Senhor, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, essa pessoa que está me ouvindo nesse momento, que o Espírito Santo do Senhor possa tocar esse coração e que ele possa aceitá-lo, Cristo, como Senhor e Salvador e ter a vida eterna. Senhor, abençoa essas pessoas que estão ouvindo. Toca o coração, Senhor, para que elas possam entender a Tua palavra. Eu sou apenas o Teu servo. Não sou pastor, não sou apóstolo. Eu sou um servo do Senhor. E peço em nome de Jesus que o Senhor possa tocar o coração dessas pessoas, que elas também possam ter o seu nome escrito no livro da vida. Eu oro e agradeço no santo e eterno nome de Jesus. Amém. Agora eu vou procurar aqui um louvor que eu gostaria de terminar com ele, deixando para nós esse querido irmão falando quando Jesus vem nos buscar e nos levar para a Nova Jerusalém celestial. Vamos ouvir essa mensagem? Acredito no Filho, acredito na ressurreição, em seu nome a salvação, no poder do seu sangue, em meu túmulo estava, morto em vergonha e dor, quando ouvi o som da sua voz,
Nós viveremos porque Ele vive para todo sempre. Amém. E nós que o aceitamos como nosso Senhor e Salvador, se descermos à sepultura, ressuscitaremos com um novo corpo, incorruptível, imortal. Está em Tessalonicenses 4, de 13 a 18, está em todo o capítulo de 1 Coríntios 15, Apocalipse e muitos textos da palavra de Deus. Jesus vem para ressuscitarem aqueles que morreram crendo nele, vivendo de acordo com a sua palavra. E os vivos que estiverem aqui quando ele voltar e que o aceitaram como Senhor e Salvador, estão vivendo de acordo com a palavra de Deus, também serão transformados. Que Deus abençoe você, que toma essa grande decisão na sua vida de aceitar Cristo como seu Senhor e Salvador e ter o seu nome escrito no livro da vida.